tribuna a professora doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que vai falar pela Associação de Direito de Famílias das Sucessões. A professora Regina Beatriz Tavares da Silva é pós-doutora em Direito da Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidente e fundadora da Associação de Direito de Famílias e das Sucessões, coordenadora e professora dos cursos de especialização em Direito de Família e das Sucessões na Escola Superior de Advocacia, ESA-OAB São Paulo. Professora titular da disciplina de Relações Familiares do século XXI no curso de mestrado em Direito Privado e Relações Sociais do Centro Universitário 7 de Setembro. Diretora de Relações Institucionais da União dos Juristas Católicos de São Paulo, a JuCasp, 2018-2021. Não? Tem um pendrive, sério? Pode ser. Por favor. Mas eu mandei. Slides. Como muda? Tá. Obrigada. Excelentíssima senhora ministra, doutora Rosa Weber, relatora da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cuja audiência pública se realiza nesta data. Senhoras e senhores, na pessoa da excelentíssima senhora ministra, cumprimento os demais componentes da mesa e quero, de antemão, dizer que a ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, que represento neste ato, agradece a Vossa Excelência pela designação desta audiência. A pluralidade de opiniões, a participação de especialistas em várias áreas de conhecimento, nacionais e estrangeiros, traz certamente a todos nós muitas informações relevantes. E relevantes para que possamos, especialmente, sem preconceitos, ou até abrindo mão de muitos deles, refletir cada vez mais sobre esta questão tão importante que é a preservação da vida e, do outro lado, a legalização do aborto. Por mais firmes que sejam as convicções de cada um de nós, temos de estar sempre abertos ao diálogo. E é isto que proponho em nome da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Nossa manifestação volta-se à definição da vida humana e à inviolabilidade constitucional. O arguente nesta ação pretende fundamentar o descumprimento do preceito fundamental em relação aos artigos 124 e 126 do Código Penal na ponderação entre o direito à vida do ser humano em gestação e outros direitos fundamentais das mulheres, especialmente liberdade e igualdade. No entanto, o argumento não prospera. Eu havia preparado um conjunto de slides para esta apresentação, com muita atenção e dedicação o fiz, mas eu vou me concentrar especialmente neste que ali está.
Nesta ação, se pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Nesta imagem, temos um ser humano na 6ª semana de gestação, onde se pode perfeitamente notar a forma humana e a vida humana. Os dispositivos penais questionados, eles estão, em nosso entender, em perfeita concordância e sintonia com as normas constitucionais. O direito à vida está previsto e é preservado pelo artigo 5º caput da nossa lei maior. É um direito inviolável como fonte primária de todos os outros direitos. Não podem existir outros direitos, nem a liberdade, nem a igualdade, se não houver a preservação do direito à vida. Poderia citar aqui o Pacto de São José da Costa Rica, todos conhecem, sabem que o Brasil é signatário deste pacto, sabem que por nossa Constituição Federal devemos seguir os tratados de que participamos. Mas eu quero dizer que a vida, como ápice dos valores protegidos pela ordem constitucional, é um direito que não admite ponderação. Diante da colisão com outros direitos fundamentais, e realmente colide, como vimos aqui em tantas e brilhantes exposições, existem estas colisões, mas devemos sempre atentar para a preservação da vida humana, inclusive do ser humano que está sendo gerado. Este ser humano que é indefeso, este ser humano que não tem capacidade, né, de autodefesa, este ser humano que é absolutamente vulnerável. E, dentro do quadro histórico do direito brasileiro, como sabemos, há uma gradativa e cada vez maior conscientização da necessidade da especial proteção aos vulneráveis. Certa feita, ouvindo um professor argentino, ele disse: o embrião, o feto, não pode constituir um advogado. E realmente não pode, é um ser humano vulnerável. E é um ser humano assim havido como ser humano, inclusive pelos defensores do aborto. E aqui eu cito Dworkin e cito Michael Tooley. Ambos, ao desenvolverem o raciocínio a respeito deste embrião, chamado embrião, denominam como ser humano. Não há outra hipótese, efetivamente não pode existir. Todos nós já fomos ou já tivemos exatamente esta forma e somos exatamente o mesmo ser que foi formado pelo gameta masculino de nossos pais, unido ao óvulo de nossas mães. Não há possibilidade de categorização do ser humano em gestação. E essas duas facetas tão comentadas a respeito do direito à vida, não? Uma pela qual todas as pessoas naturais e jurídicas não podem violar esse precioso bem, e, ao mesmo tempo, a outra faceta, que o Estado deve adotar providências apropriadas para garantir a proteção à vida. Eu quero aqui observar que é exatamente neste segundo ponto, na proteção do Estado, que reside a tutela do direito penal, nas disposições que são combatidas por esta DPF. Exatamente para proteger este ser humano vulnerável. É indispensável a fixação de normas, não? Como estabelece o nosso Código Penal.
Muito se fala sobre o direito ao corpo da mulher, não? E aí nós poderíamos ir aos direitos da personalidade. Professora Heloísa Helena, mais do que especialista em direitos da personalidade, minha admirada colega, não? Todos nós sabemos, e não há como negar, que o ser humano em gestação não é uma parte do corpo da mulher. Um rim, sim. Um rim é uma parte do corpo da mulher, o cabelo, as unhas. Mas um ser humano em gestação não é simplesmente uma parte do corpo da mulher. É um ser humano que tem o seu próprio corpo e que depende da mulher, sim, como também o bebê que nasce. O bebê que nasce, a criança que está em formação, também dependem, né, da pessoa da mãe. Então, acho esse argumento, né, muito inaceitável no âmbito jurídico, né, e é exatamente no âmbito jurídico que eu estou falando a respeito do tema. Além das disposições penais, nós temos que lembrar que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 7º, garante, entre os direitos fundamentais, o direito à vida, mediante as políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, não é só o Código Penal. Nós temos outras disposições legais que também protegem o chamado nascituro. Não se pode, evidentemente, negar os direitos da mulher. Os direitos da mulher têm que ser resguardados, sem dúvida. Os direitos das mulheres são efetivamente muito importantes, mas desde que em conformidade aos direitos fundamentais como um todo. Reconhecer os direitos de uma mulher em desprestígio ao direito à vida do ser humano em gestação não garante a liberdade. A liberdade, a autonomia encontram limites na violação aos direitos de outrem. E o aborto, além de configurar afronta à vida do nascituro, implica violência à mulher que aborta. Ouvimos aqui várias explicações a respeito dos males e das consequências da prática abortiva nas mulheres, que têm dimensões, muitas vezes, quase ou irremediáveis, ainda que se trate de aborto com acompanhamento médico e psicológico. Considere-se ainda, excelentíssima ministra, que as mulheres que abortam, muitas vezes, não o fazem por deliberação própria, fazem-no por pressões externas, seus parceiros, de seus ascendentes, que não aceitam uma gravidez prematura ou indesejada. E a mulher, então, se torna vulnerável, também vulnerável, a estas coações e constrangimentos externos. A legalização do aborto certamente agravaria estas circunstâncias. Pensar nos direitos da mulher é pensar efetivamente em outras soluções para esses problemas do planejamento reprodutivo, que não a legalização do aborto. A saída é priorizar políticas públicas para evitar a gravidez e não incentivar políticas abortivas. Caso ocorra a gravidez, priorizar políticas públicas de salvaguarda à gestante e ao ser humano em gestação, como colocado aqui anteriormente também por outra expositora, doutora Rosimeire. A maior causa da mortalidade materna do Brasil, e ouvimos aqui vários índices, muitos dados a respeito deste tema, também combatidos, né? Então, existem, né, falas as mais diversas a respeito de índices, não é? E quando existe divergência a respeito de índices, e índices são matemáticos, não? Isto pelo menos deve gerar uma dúvida, tanto a respeito de um quanto a respeito do outro. Desse modo, né,
não podemos esquecer, sem falar qual é o percentual, não ouso dizer isso, que há, efetivamente, isto é reconhecido, uma grande causa de mortalidade materna no Brasil pela baixa qualidade de cuidados com saúde básica e pré-natal. Ao contrário do que faz até entender arguente, parece-nos que não é o aborto que pesa mais nos índices de mortalidade materna. Não há qualquer concorrência entre a dignidade do nascituro e a dignidade da mulher. Ambas as dignidades devem ser preservadas e promovidas pelo Estado. A respeito desta questão atinente ao primeiro trimestre, ou 12 semanas de gestação, terceiro mês de gestação, sobre isso argumenta-se, inclusive, que esta seria a solução, porque senão passaríamos por caminhos religiosos, filosóficos, de natureza muitas vezes individual, subjetiva. Então, talvez esta fosse, e é este o pedido desta ação, né, uma solução. Mas consideramos que esta matéria não pode estar em searas subjetivas, claro que não haveria solução. Mas a oposição à legalização do aborto até o terceiro trimestre, conforme pedido na ação, não decorre efetivamente de crença nesta manifestação que faço em nome da DEFAS. Deve-se, isto sim, ao pressuposto de que todo ser humano, independentemente da fase gestacional, deve ter a vida protegida. O aborto no primeiro trimestre esbarra na impossibilidade de distinção da natureza humana. O artigo 5º da Constituição Federal, repito, não distingue a vida humana, não categoriza a vida humana. A controvérsia sobre a formação do córtex cerebral está presente nos debates da medicina, da embriologia e de outras ciências, e isso é inegável. E ouvimos aqui também muito a respeito. Não se pode, em absoluto, ter a convicção que, exatamente até a 12ª semana de gestação, o córtex não está formado. Mas, além disso, quem é que pode afirmar que é o córtex cerebral que pode trazer a efetiva proteção à vida humana? Afinal de contas, depois daquela junção dos dois gametas, toda a informação genética de um novo ser humano está ali reunida. E cérebro, sistema nervoso, ossos, musculatura, aparelho digestivo, olhos, pâncreas, fígado, pulmões, estão em formação evolutiva durante os 3 primeiros meses de vida. Disse, inclusive, que há sofrimento no aborto, mesmo antes da 12ª semana. Desse modo, chegando ao fim, e exatamente também não podendo esquecer dos direitos sexuais da mulher e dos direitos reprodutivos, a mulher tem, sim, direitos sexuais e estes são exclusivamente dela. Mas os direitos reprodutivos são da mulher e do homem, porque, afinal de contas, são 2 gametas que fizeram com que houvesse a vida. E isto também deveria ser objeto de reflexão e não de risos. Reflexão. Foi o que eu disse logo no início e pedi a todos, porque é isto também que estou procurando fazer. No que se refere à mulher pobre ou menos favorecida, outro argumento forte, importante, né? Efetivamente, se existem males na nossa sociedade que precisam do necessário remédio, e a pobreza é um grande mal da sociedade brasileira, que não tem, embora tenha ouvido aqui de estrangeiros que a nossa saúde pública seria exemplar, não é.
A pobreza e a saúde pública no Brasil são gravíssimos problemas. Não cabe lutar contra essa enfermidade social por meio de uma autorização para matar. Muito obrigada, excelentíssima ministra.